da doutrina espírita que fala sobre esse assunto, sobre Sócrates, perfeito? Quem está aqui no Instagram pode acompanhar a leitura, já que o Instagram não permite o compartilhamento de tela, ok? Então, vamos lá. No primeiro livro que eu trago para vocês, né, quem está aqui no YouTube está acompanhando, é A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz. Nós temos Sócrates, só sei que nada sei. Com essas palavras, Sócrates reagiu ao pronunciamento do oráculo de Delfos, que o apontara como o mais sábio de todos os homens. O pensador foi o primeiro do grande trio de antigos filósofos gregos, que incluía ainda Platão e Aristóteles, a estabelecer na Grécia Antiga os fundamentos filosóficos da cultura ocidental. Sócrates nasceu em Atenas por volta de 470 a.C., era filho de uma parteira, Fenarete, e de Sofrônicos, homem bem relacionados nos meios políticos da cidade. Casou-se tardiamente com Xantipa e teve 3 filhos. No próximo livro, Conferências Radiofônicas de Cairbar-Schüttel, nós temos um pouquinho d'água. Nós temos, vamos lá. A sabedoria absoluta, só Deus a tem. Nós, criaturas limitadas, vamos crescendo no saber à medida que, compreendendo que nada sabemos, estudamos, perquirimos e subimos os degraus da misteriosa escada que Jacó viu em sonho. Então, com esse trecho, né, a gente entende que nós estamos em busca do aprendizado, tá? Que só sei que nada sei. Só sei que nada sei. No próximo livro, Condomínio Espiritual, de Hermínio Corrêa de Miranda, nós temos Sócrates não se limitou a expor pelas praças e ruas de Atenas, ele as vivia com imperturbável serenidade e convicção. Dialogava com seres invisíveis. Então, como está relatado aqui no livro, Sócrates era médium. Então, ele tinha consciência, exatamente de que a morte, o desencarne não acabava, tá? Ele dialogava com seres invisíveis. Sabia da sobrevivência do ser. Conhecia os mecanismos das vidas sucessivas. Entendia Deus como entidade óbvia por si mesma, consciente, inteligente, bem como o universo como um pensamento sustentado desse ser supremo, que era Deus, que se punha muito acima e além da simpatia colorida multidão de deuses imaginado pelos gregos. Então, Sócrates entendia que havia um Deus único, um Deus que sustentava tudo, né? Muito diferente daquilo que os atenienses então acreditavam, naquele panteísmo grego, né? Quanto ao processo da busca, teria de ser, segundo ele, um movimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora, do indivíduo para o universo, do micro para o macro cosmo, de vez que os dois cosmos são um só. Por essas ideias, bebeu tranquilamente sua cicuta e foi juntar-se aos seus amigos invisíveis. O mundo ainda não estava pronto para acolher o seu recado, que antecipava no tempo algo que Cristo viria ensinar alguns séculos depois. Lembrando que Sócrates, então, viveu mais ou menos 400 séculos antes de Cristo. Tá? Então, ele planta a semente que depois Jesus Cristo veio, então, consolidar, veio, então, reunir. Então, Sócrates planta, ele inicia essa ideia que depois Jesus Cristo veio, então, confirmar essa doutrina, tá? Uma nota minha aqui, tá? Não é do livro que se culta, então é uma planta nitrófila venenosa com alto potencial tóxico para animais e seres humanos, ok? Seguindo, no livro Teoria da Mediunidade, Zamiro Zimmermann, nós temos Sócrates, como se sabe, ouvia seu daimon, espírito tutelar ou gênio. Os filósofos pitagóricos e depois os platônicos sabiam da sobrevivência do espírito e da possibilidade da sua comunicação, sendo certo que entre o vulgo
a prática mediúnica era muito conhecida. Então, meus irmãos, o que acontece? A palavra daimon que aparece aqui, né, no início, na 500 anos antes de Cristo, significava espíritos, tá? Ou seja, são seres invisíveis, né, ou gênios, né, gênio particular, como ele muito falava na época, né? Era meu gênio particular, ou seja, são espíritos que conversavam com ele. Depois, com o passar do tempo, surgiu palavras novas, como espírito propriamente dito, né? E a palavra daimon, depois, muitos anos, muitos séculos depois, a Igreja Católica, então, utiliza a palavra para a expressão de demônio, tá? Mas daimon não significa demônio. Daimon significa, então, espíritos, gênios particulares, ou seja, são espíritos, pode ser bons ou pode ser maus, ok? No livro Iniciação ao Espiritismo, de Terezinha Oliveira, nós temos mais um pouco d'água. Hoje está muito quente. Então vamos lá. Primitivamente, tanto a palavra anjo, né, significa ângelos, mensageiro, como as palavras gênio ou demônio, do grego daimon, significava apenas um ser espiritual. Espírito, foi o que eu acabei de explicar, né? O qual podia ser bom ou mau. Ou seja, o anjo bom ou um anjo mau. O daimon bom ou o daimon mau. Perfeito? Seguindo. Então, o próximo livro, A Missão de Kardec, pelo autor Carlos Ibassim, nós temos: Sócrates deixa a Platão a sua filosofia. O homem é uma alma encarnada. Existe antes de tomar um corpo na Terra, a qual deseja voltar. Não é no corpo, porém, que encontramos a verdade. Nele estamos sempre cheios de desejos, de apetites, de temores, de ambições, de quimeras, frivolidades, mas vale receber uma injúria do que cometê-la. Então, Sócrates, exatamente por entender que nós somos espíritos e não somos essa matéria, então ele pregava que mais vale você receber uma injúria do que você cometer essa injúria. Devemos ser homens de bem. O bem é que eleva o ser humano, que eleva o homem. Não se deve fazer mal algum, por muito mal que nos faça. Ou seja, não se deve fazer mal algum, por muito mal que nos faça. A árvore se conhece pelo fruto, como Cristo, né? Sócrates falava no perigo das riquezas. Pouco vale as preces, ensinava ele, se a alma não é virtuosa. O que adianta você fazer preces fervorosos se o seu comportamento não condiz com aquilo que você reza, que você ora? Então, mais importante é exatamente as suas ações, seus atos, né? Suas virtudes, tá? E não é virtuoso aquele que prefere os prazeres do corpo às belezas da alma. Então, não é virtuoso se você prefere os prazeres do corpo, as necessidades do corpo, né, do que as belezas da alma. É o amor que ornamenta a natureza. É o amor que dá paz aos homens. O amor e a dor contribuem para o progresso. Então, Sócrates já tinha esse entendimento, que o amor e a dor contribuem para o nosso progresso, o progresso do espírito, não para o corpo, não para as frivolidades do corpo. Percebe a importância de Sócrates como precursor do cristianismo? Continuando, costumamos ver os erros alheios e esquecer os nossos. E o homem, na sua existência, espalha mais o mal que o bem. Será sábio não supor saber o que não se sabe, tá? A vida de Sócrates foi um apostolado. Conheça-te a ti mesmo, aconselhava sempre. É preciso conhecer, dizia ele. O conhecimento nos leva o caminho da verdade. E aí você lembra o que Jesus ensinava, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Então Sócrates já começa com plantando essa semente na mente das pessoas, tá? Conhecemos a vida e os ensinamentos de Sócrates pelos diálogos de Platão e Xenofonte, que foram discípulos de Sócrates.
viveu ensinando e morreu pelos seus ensinos. Foi vítima da ignorância e da maldade humana. Então, Sócrates, ele planta essa semente que depois Jesus Cristo veio, então, consolidar. Seguindo, nos Estudos Espíritas, no livro Estudos Espíritas pelo Espírito Joana de Ângeles, nós temos o seguinte trecho. Sócrates já nominava Deus como a razão perfeita, enquanto Platão o designava por ideia do bem. Então, Sócrates já tinha essa ideia de que Deus era a razão perfeita, né? Fugindo dos vários deuses, né, dos gregos até então, tá? Do panteísmo grego. À mesma época, viveu Sócrates, considerado o pai da ciência moral, que exemplificou a si mesmo em caráter apostolar, criticando e satirizando os falsos conceitos, estabeleceu as regras da virtude, aplicando-os na própria vida. A sua dialética, a expressar-se não raro forma irônica, combatia os males que os homens fomentam para gozarem de benefícios imediatos, objetivando, com essa atitude de reta conduta, o bem geral e a felicidade comunitária. Então, com essa conduta, Joana de Ângeles nos ensina que a gente consegue o bem geral e a felicidade comunitária. Somente a partir de Sócrates passou a moral a ser considerada pela filosofia. Até então, como já disse, né, a filosofia estudava outras questões, estudava questões fora do ser humano, né? E somente a partir de Sócrates, a filosofia então passou a estudar, né, o ser humano, suas virtudes, suas mazelas, suas sombras. Conheça-te a ti mesmo. Perfeito? Próximo livro, Estudando o Evangelho à Luz do Espiritismo, de Martins Peralva, nós temos. Os sacerdotes egípcios ensinavam que as almas inferiores e mais ficam presas à terra por múltiplos renascimentos. Então, os egípcios, meus irmãos, já acreditavam na reencarnação, tá? E que as almas virtuosas sobem, voam para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Então, as almas virtuosas, então, têm essa consciência ampliada, né, após desencarne, elas conseguem, então, após desencarne, conhecer, voltar para esse entendimento mais amplo, né, da divindade. Na Grécia, o berço admirável de legítimos condores do pensamento e da cultura, encontramos Sócrates, e Platão e Pitágoras, como fervorosos paladinos das vidas sucessivas. Sócrates ensinava que as almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. O Hades, meus irmãos, é onde as almas dos mortos, né, eram julgadas de acordo com suas ações na vida, né? Seria uma espécie de purgatório, um umbral, né, ok? Então, continuando. O próximo livro, Teologia Espírita, Compêndio de Teologia Comparada, Mosaico Cristã e Espírita, de Lamartine Palhano Júnior. Nós temos o seguinte trecho. A imortalidade da alma, segundo Heródoto, historiador grego, os egípcios foram os primeiros a considerar a imortalidade da alma, isto é, sua sobrevivência à morte do corpo. Depois, com Platão, discípulo de Sócrates, os gregos tomaram conhecimento desse fato. Platão disse que havia aprendido essas coisas com Pitágoras e Sócrates, né? Segundo Platão, a alma, sendo imortal, tem um destino, que por sua vez será de acordo com o procedimento ou comportamento que teve na vida, bom ou mal. Daí, então, deu início a crença de que, depois da morte, há tormentos para os maus e felicidade para os bons. Conforme dados do Antigo Testamento, o homem tem alma, pois Deus lhe deu o sopro da vida, né? E algumas vezes tem substituído o termo alma no Antigo Testamento. Então, o sopro da vida, essa expressão sopro da vida, em alguns trechos é substituído por alma e outros por sopro da vida, tá? Tem o mesmo significado. Conforme está escrito em Gênesis,
capítulo 2, versículo 7. O Senhor Deus lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Perfeito? Seguindo. Segundo a estrutura hebraica, a alma preexiste, ou seja, existe uma preexistência e sobrevive depois da morte do corpo. No Novo Testamento, a expressão estar com Cristo depois do sono da morte significa que se espera uma sobrevivência da alma com toda a consciência da personalidade. Nós sabemos que o desencarne, a gente não muda com o desencarne, né? O desencarne, então, você só perde o corpo. Você continua sendo essa mesma pessoa que você é enquanto encarnada. Se você é feliz, continua sendo feliz. Se você é chato, continua sendo chato. Se você tem vícios por comida, vai continuar tendo vícios por comida depois de desencarne. Então, todo o seu comportamento enquanto encarnado permanece depois do desencarne. Porque não muda porque você perdeu o corpo. Porque você é um espírito. Você não é esse corpo que carrega. Perfeito? Seguindo. A ideia também no Novo Testamento é de que o homem, bom ou mau, tem uma parte consciente que é imortal, que vive para sempre. A imortalidade é qualidade atribuída à alma humana, pelo qual ela sobrevive indefinidamente após a morte, né? Conservando suas características individuais. Eu acabei de falar. Tudo, conserva tudo. Então, o momento, meus irmãos, é agora para você melhorar como ser humano. É agora, não é depois que desencarna. Depois que desencarna, você não melhora, você mantém aquilo que você construiu, tá? Nós estamos na escola da vida, enquanto encarnado. Esse é o momento do aprendizado. Perfeito? Seguindo. Forma com crença na existência de Deus duas questões fundamentais de todas as religiões. Daí o aspecto religioso do Espiritismo. Um dos princípios fundamentais do Espiritismo, para o Espiritismo, a preexistência e a sobrevivência da alma são pontos pacíficos, ou seja, caracterizando a imortalidade do ser espiritual que somos. A tarefa de Jesus, junto àqueles por quem assumiu a responsabilidade, é justamente essa: educar para Deus. Por isso, a evangelização do mundo permanece até que os seus mais ínfimo criminoso seja resgatado. Então, a tarefa de Jesus, né, é exatamente essa: eu sou o caminho, eu sou a vida. Né? É educar os outros espíritos que somos nós, para que a gente possa, então, encontrar Deus. Tá? Então, a tarefa de Jesus é essa: né? Ser guia, ser modelo, para que a gente, então, possa se juntar ao Pai. Tá? Seguindo. Próximo livro, que na verdade é um jornal, o jornal O Clarim, né, que foi divulgado no ano 2022, número 8, nós temos, no Jornal da Divulgação da Doutrina Espírita. Nós temos. É no coração do homem, pois o homem nunca olha para dentro de si. Não aprendeu que o sábio chamado Sócrates disse antes de Jesus: conheça-te a ti mesmo. Perfeito? O homem busca Deus, Jesus, fora do seu coração. Mas só aqueles que se atreverem a olhar para dentro de si irão encontrá-los. Quando isso acontecer, passaremos a ter a paz tão decantada em nossos corações. Para conhecermos a nós mesmos, basta assumirmos nossos erros e sentimentos negativos e transformá-los no bem, domando nossas más tendências. Aí sim estaremos a encontrar Deus e Jesus dentro de nós. Lembra? O reino dos céus está dentro de vós. Amando-os acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E você, procura Deus e Jesus fora ou dentro de si? Você vai procurar Deus ou Jesus na igreja, no culto, no centro espírita? Essa é uma procura fora. Eu vou encontrar Deus no centro espírita. Eu vou encontrar Deus no culto, no domingo, ou na missa. Deus está dentro de você. Não está no templo, não está nas paredes. Você é o templo de Deus. Percebe? Esses lugares são importantes? São. Não estou desmerecendo.
porque isso é importante na orientação, nos ajuda no entendimento, tá? Agora, você vai encontrar Deus dentro de você, buscando suas virtudes, aprimorando suas virtudes, entendendo suas mazelas, trabalhando suas mazelas, para que elas não perdurem. Aí sim você encontra Deus e encontra Jesus dentro de você, tá? Seguindo, próximo livro, Anotações Espíritas, ditado por diversos espíritos, psicografado por Divaldo Pereira Franco e apresentado por Joana de Ângeles. Nós temos os 3 crivos, né, de Sócrates. Certa vez, o conhecido filósofo Sócrates foi procurado por um jovem discípulo que lhe desejava falar. Chegou apressado, ansioso, e dirigiu-se ofegante ao sábio. Mestre, tenho algo muito importante a lhe dizer. E antes que continuasse a falar, Sócrates então olhou serenamente e perguntou: o que você tem a me contar é verdadeiro? O jovem, que ainda não estava habituado, né, com essa reflexão, pensou um pouco e respondeu: mestre, eu não sei se é verdade, mas me disseram. Opa, né? O Sócrates continuou: o que você tem a me dizer é bom? E o jovem retrucou: ah, mestre, com certeza não é. Então o experiente Sócrates falou o seguinte: olha, o que você tem a me falar é útil? Né? Questionou: é útil, pelo menos? E o jovem, então, um pouco aturdido com tantos questionamentos, disse: não sei, mestre. Se o que eu tenho a lhe falar será útil para alguém. Então, concluiu Sócrates: não me diga nada. O jovem, então, deu meia volta e afastou-se pensativo. Ou seja, a informação que a gente recebe é verdadeira? É boa? É útil? Pensa na televisão. As informações do telejornal. É verdadeiro? É bom para você? É útil para você? Tá? Todo tipo de informação que você consuma na internet, na televisão, faz 3 crivos: se é verdadeiro, se é bom e se é útil, tá bom? Seguindo esses 3 crivos, não teremos uma fofoca, né, em nosso consciente, uma fofoca menos para nos envenenar o ambiente, né, disseminar discórdia, disseminar o ódio, disseminar a confusão, a nossa confusão mental, tá? Então, Sócrates dizia, né, pessoas sábias falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Então, meus irmãos, vamos falar sobre ideias, vamos elevar nossos pensamentos, vamos elevar nossas virtudes, vamos entender, conheça-te a ti mesmo, olha para dentro de você, os gatilhos que você desperta aquela ira, os gatilhos que você desperta a inveja, quais são os gatilhos que despertam os ciúmes. Entenda, se conheça. Dessa forma você está buscando o reino dos céus que está dentro de vós. Enquanto a gente buscar Deus no templo, nas pregações, a gente não vai se conhecer, a gente não vai encontrar Deus, porque Deus está dentro de vós. Tá? As pregações são importantes, muito importantes, para nos orientar, tá? Mas o trabalho é feito por você. Você não pode delegar esse trabalho ao padre, você não pode delegar esse trabalho ao pastor, você não pode delegar esse trabalho ao presidente da casa espírita. Esse é um trabalho seu. São suas mazelas, são suas sombras, são suas virtudes. A evolução espiritual é individual. Não delegue a ninguém essa responsabilidade. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o primeiro vídeo da trilogia, tá? Os precursores do cristianismo. Nós temos ainda mais 2 vídeos. Então, até o próximo vídeo sobre esse tema. Um abraço, bom dia a todos.